Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? E aí, você tá debaixo das cobertas, você tá bem agasalhadinho, você já pegou o seu café pra gente fazer o nosso devocional? Espero que sim, e vamos juntos nos aquecer da palavra do Senhor hoje, queridos. Hoje, o tema do nosso devocional é Não Pare de Lutar. Queridos, eu quero ler com vocês apenas um versículo da palavra de Deus que me chamou muita atenção no dia de hoje e se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 11 apenas, que diz assim. A versão da minha Bíblia diz assim: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Queridos, eu fiquei meditando muito nesse versículo e eu me lembrei de alguns momentos na minha vida e talvez isso seja um momento em que você está enfrentando, em que talvez todas as manhãs a sua única oração seja um suspiro e talvez você fale assim para Deus: Senhor, eu não deveria estar enfrentando tantas lutas. Eu confesso para vocês, queridos, que eu já declarei isso com a minha boca, questionando Deus, falando: Senhor, eu não devia estar passando por isso. Por que eu estou passando por isso? E hoje, queridos, olha como a palavra de Deus é linda. Hoje, quando eu li esse versículo, fala bem assim: quando somos corrigidos, isso nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Queridos, o Senhor me fez entender que tem muitas questões que nós fazemos para Deus que, na verdade, não são as perguntas corretas, não são os questionamentos corretos. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com um negócio que é chamado orgulho. Às vezes, a gente pode cair num erro, e aí eu me incluo nisso, tá? Não tô falando só pra você não, tô falando de mim também. A gente pode cair num erro, queridos, de acabar exercendo o orgulho em nós. E a gente questiona Deus de certas coisas. Por exemplo, a gente pode talvez falar para Deus: Senhor, eu não devia estar enfrentando essas lutas que eu estou enfrentando. Eu sou tão madura espiritualmente, eu devia não estar passando por isso. Eu confesso para vocês, queridos, que isso pode ser um pensamento que passa na nossa cabeça. Só que, queridos, o Senhor me mostrou que é para a gente tomar muito cuidado com o orgulho, da gente achar que a gente é melhor em certas áreas, que a gente não precisa lutar, que a gente está vivendo uma vida onde a nossa vida devia ser muito mais fácil. Queridos, eu ouvi uma história e isso me chamou muita atenção. Um homem, ele levou um casulo para a casa dele, a fim de que ele pudesse observar o surgimento da borboleta. À medida que a borboleta lutava para atravessar aquela abertura minúscula, o homem, ele ampliava aquela abertura com uma tesoura. A história diz bem assim, que a borboleta, ela saiu com facilidade, porque o cara estava ali, ajudando, entre aspas, a borboleta. Só que a borboleta saiu com facilidade, mas as suas asas estavam mirradas. O esforço pela abertura estreita ali é a maneira de Deus impulsionar os fluidos do corpinho da borboleta para a asa. E aí, entenda que a tesoura daquele cara, aquela tesoura que, entre aspas, foi misericordiosa, na realidade ela foi cruel. Entendem? Entenderam o contexto da história? Essa carta aos Hebreus, queridos, no capítulo 12, ela descreve a vida cristã também como um esforço que vai envolver disciplina, que vai envolver correção,
que vai envolver treinamento, que vai envolver justiça. Obviamente, queridos, tal corrida não pode ser realizada sem um empenho contra o nosso próprio eu, contra o pecado. Às vezes, grave isso, às vezes a luta é exatamente aquilo que nós estamos precisando no momento, queridos. Não entenda que a correção de Deus é cruel. Não, queridos. Lembre-se que a correção de Deus ela é sempre compassiva. Por isso, se talvez hoje o Senhor está nos corrigindo em alguma coisa, ou se talvez nós estamos passando por certas lutas, queridos, tenha a sensibilidade de entregar a sua vida para o Senhor e falar: Senhor, permita, meu Pai, que eu aprenda com as situações que eu estou enfrentando, Senhor. Eu quero aprender algo com essa luta, com essa dificuldade. Queridos, que essa seja a nossa oração e que a gente pare de murmurar, de reclamar, de colocar o orgulho acima de Deus, entendeu? Que a gente tenha essa sensibilidade hoje, queridos, em nome de Jesus. O que Deus falou muito comigo é: não pare de lutar. A luta é necessária, queridos. A correção de Deus, muitas das vezes, é necessária. Deus é o nosso Pai de amor. E Ele nos corrige. Mas o que diz Hebreus 12, o versículo 11? Mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Glória a Deus por essa palavra, queridos. Eu espero que tenha ficado bem claro esse devocional hoje e que nós possamos exercitar isso com fé, com ousadia, com perseverança, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Pai, obrigada, Senhor, obrigada por mais um dia de devocional. Obrigada, meu Deus, pelas correções que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem estado conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Senhor, permita-nos aprender com as situações que nós temos enfrentado. Nós sabemos, Deus, que a vida não é só alegrias, tem lutas, tem adversidades, mas nós queremos aprender contigo, Pai. Nós queremos aprender com Jesus como vencer esse mundo. Nós sabemos, Deus, que tudo aqui é passageiro, por isso ajuda-nos a correr atrás da vida eterna. Queremos combater o bom combate, Senhor, mas nós queremos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione. Pai, nós declaramos que nós almejamos uma vida correta e uma vida de paz. Fica conosco nesse dia, nos livra do mal, nos livra, Senhor, de todo fardo pesado, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a entender aquilo que o Senhor tem operado em nós. Fica conosco nesse dia, meu Pai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós rendemos toda a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus, amém.